Jesus disse: vocês passam mais tempo falando, meditando, vendo as coisas do mundo do que as coisas de Deus, os assuntos de Deus, as mensagens de Deus. Quem falou isso? Foi Jesus. Falou para Pedro. Jesus sabia como andar com Deus. O homem parece que perdeu essa doutrina, essa orientação. Como andar com Deus. É esse ponto que nós temos que recuperar em nossos dias. Hoje, no terceiro milênio, muita gente está andando com religião, muita gente está andando com igreja. Isto vai levar a vestimentas. Vestimentas são doutrinas de homens. Cada religião com a sua vestimenta, cada religião com as suas doutrinas. E andando com essas vestimentas, eles acham que estão andando com Deus. Por isso que Jesus disse no último momento da sua vida aqui na terra: vocês não são capazes de ficar 1 hora comigo em oração. Vocês não têm concentração nas coisas de Deus. Ele falou para Pedro e os outros 2 discípulos, pois lá no jardim ele levou 3 discípulos com ele. E eles não aguentaram ficar com Cristo 1 hora em oração. Quer dizer, em meditação, em pensar nas coisas de Deus. O que aconteceu com eles? Eles dormiram. Cristãos dormindo. Cristãos dormentes, que vêm só à igreja. Igrejismo, denominacionalismo, tradicionalismo. Obra de homens. Obra de homens. Não aprenderam a andar com Deus. Não foram ensinados, doutrinados a andar com Deus, mas são doutrinados a andar com religião, com doutrinas, com dogmas. Perderam Deus de vista. E não são capazes de ficar 1 hora na presença de Deus. A presença de Deus para ele é ir até o templo. E não sabe viver sem a presença do templo. E na hora que sai do templo, as coisas do mundo invadem o espírito dele. E eles não sabem que espírito os estão guiando. Eles não têm discernimento. Por isso que Jesus diz: vocês não sabem o espírito que está guiando vocês. Perderam a noção, tornaram-se religiosos. Religiosos. O mesmo religioso. O mesmo religioso que disse: não, mate ele. Não queremos só 39 chicotadas, não. Matem ele. Mas não, ele não tem nada, disse Pilatos. Ele não tem nada. Nada o condena. Não vejo condenação nesse homem. Não, matem ele. Olha, gente, eu não vejo. Pilatos indagou Cristo. E Cristo mostrou para Pilatos onde estava a verdade. Mas Pilatos não viu a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Você está diante da verdade, Pilatos. Mas o que é a verdade? Olha para mim. Pilatos não via a verdade.
Mas uma coisa ele sentia: esse homem é inocente. Essas acusações que estão sendo pesadas, colocadas para ele, não são verdadeiras? Esse homem é inocente. Então Pilatos tomou uma decisão: eu vou lavar minha mão. Não vejo culpa nesse homem. E ele disse: não, crucifica ele, crucifica ele. Ele é inocente. Mas os religiosos queriam a morte de Jesus Cristo. E Pilatos entregou. E eles disseram: que o sangue dele caia sobre nós. Veja a determinação do religioso. Ele não via a verdade diante dos olhos. Nem ele, nem Pilatos. Pilatos, que não era judeu, que gostava de filosofia, mas mesmo sendo filósofo, sentia que ele era inocente, mas não via em Cristo a verdade. O que é que está acontecendo com o nosso mundo hoje? Estamos na mesma situação dos religiosos que mandaram crucificar a Jesus Cristo. Porque estamos presos às nossas tradições, aos nossos dogmas, às nossas doutrinas, ao nosso igrejismo, sendo que Jesus derrubou o templo. O templo foi derrubado em 70, não ficará pedra sobre pedra. E Paulo vem e diz: você é o templo de Deus, nós somos o templo de Deus. Não sabeis que o Espírito de Deus habita dentro de você? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito que estava dentro de Cristo, agora, hoje, ele habita dentro de você. Você é o templo. Você não consegue se enxergar como templo? Vá nas Escrituras. Siga o que a Escritura diz. Esse é o recado. Se veja como o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Lá em Apocalipse diz que você é rei, você é sacerdote. Você é rei, você é sacerdote. Por que você vai pedir a bênção a outro sacerdote? Porque você vai entregar a sua coroa, vai jogar sua coroa de ouro no chão? Você é rei, você é sacerdote. Você é o templo. E nesse templo o Espírito Santo habita. O preço foi pago. Jesus deu sua vida, seu sangue, para nos remir, nos salvar e fazer-nos de templo. Você não precisa de templo? Você não precisa de sacerdote? Você não precisa de pastor? Você é rei, você é sacerdote, acorda. Ore com o olhar de Deus. Veja como Deus vê e como Deus te vê. Não como o outro te vê. Não precisamos de doutrina de homens, de formas de homens, porque nós somos sacerdotes. A Escritura te olha dessa maneira. É desse modo que Deus te vê. Você é rei, sacerdote, você tem autoridade, você tem poder. Por isso que Jesus disse: no meu nome você vai curar enfermo e vai expulsar demônio. Você vai ter autoridade sobre toda a força do mal, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus nos entregou a chave do reino. A chave do reino está em nossas mãos. E a chave do reino é a gente ver as mensagens de Jesus Cristo. É nelas que devemos meditar. Passar hora meditando. Esse é o ensinamento do terceiro milênio. Do que devemos nos ocupar, nos orientar, nos doutrinar. Nas mensagens de Jesus Cristo, nos ensinamentos de Jesus Cristo, nos vermos como Deus nos vê. E tirar os ensinamentos dos homens, as doutrinas dos homens, o igrejismo, o tradicionalismo. Isso ficou para o passado. Hoje você é nova criatura. Hoje você bebe da água, que é a palavra de Deus, e das revelações e iluminações do Espírito Santo. Aí está o poço de Jacó, onde está a água viva, a palavra de Deus. Seja doutrinado nesse sentido,
e assim você será nova criatura. Não o religioso, não o fariseu, o fiel fariseu. A virgem imprudente que levava a luz, mas aquela luz era brilho do entendimento dos homens. Mas a virgem prudente levava a água, levava a iluminação do Espírito Santo. Essa entrou nos portais abertos da eternidade. A outra ficou presa por buscar a sabedoria do mundo, a tradição do mundo, os ensinamentos, as doutrinas e os dogmas dos homens do mundo. Quando chegou no portal eterno, estava fechado para ela. Ela não entrou lá. A virgem imprudente. Não seja uma virgem imprudente. Não seja uma virgem imprudente. Vá lá no poço de Jacó, onde tem água viva. Aprenda a água viva. É a Bíblia, é a palavra de Deus. É a iluminação do castiçal, que ilumina o pão da vida. Esse pão é a palavra, é Jesus Cristo, a voz de Deus. Valeu? Ah...